Sou Paulo Custódio, extensionista da Emater Rondônia e gerente regional da Emater da Zona da Mata, no município de Rolim de Moura. E no programa Ruralcast de hoje, nós vamos apresentar sobre o PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, onde o produtor acessa recursos através desse programa, dos agentes financeiros, né, e tenha aí seus financiamentos de investimento, custeio. Nós vamos falar os benefícios desses financiamentos, vamos falar as modalidades de financiamento existente, como o produtor faz para acessar, e também uma grande novidade que é o microcrédito para o produtor rural. Nos prestigie e nos assista no Ruralcast em parceria com a Emater Rondônia. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Olá! Hoje estamos iniciando mais um Ruralcast. E o assunto de hoje é o crédito rural, mais especificamente o PRONAF, crédito rural, esse voltado para o micro e pequeno produtor rural, o micro e pequeno empreendedor rural, né, Alexandre? Porque o produtor rural é um empreendedor. E eu, Paulo Custódio, gerente regional da Emater aqui de Rolim de Moura, juntamente com o nosso colega Alexandre, estaremos hoje trazendo esses assuntos para você, né, que nos assiste aí através do Ruralcast, as informações pertinentes ao crédito rural, para você que tem interesse em estar fazendo um projeto, em estar financiando um investimento, um custeio, melhorando as condições de trabalho na sua propriedade, nós estaremos aqui hoje abordando esse tema tão importante para a agricultura familiar. Então, hoje nós estamos aqui, né? Como o Paulo falou, nós vamos trabalhar aqui o crédito rural, né? Tirar todas as dúvidas dos nossos amigos produtores rurais sobre o crédito, aquele produtor que já acessou o crédito, mas também aquele produtor que nunca acessou o crédito e tem vontade, né, de acessar esse recurso junto à propriedade, sua propriedade, né? Nós estamos aqui hoje para poder discutir e mostrar para vocês, né, todas as linhas de crédito disponíveis que tem, né, em todo o leque aí junto aos bancos oficiais, e a Emater está aqui para poder estar ajudando todos esses produtores, né, Paulo, para poder fazer todo esse auxílio ao produtor para buscar, né, esse recurso para ampliar a sua atividade na sua propriedade, né, Paulo? Com certeza, Alexandre. A gente tem dentro do crédito rural, né, dentro do PRONAF, PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Nós temos várias linhas de crédito, que vai desde o crédito, o microcrédito, né? Que é o PRONAF B, até o Mais Alimentos, que é um projeto aí mais audacioso, né? Para aquele pequeno produtor que se enquadra no PRONAF, que tem sua CAF lá com até R$500 mil de renda anual.
e possa estar auxiliando e estar melhorando os investimentos dentro da sua propriedade, né? Então nós temos as linhas de investimento e também trabalhamos com as linhas de custeio. Quando nós trabalhamos, é porque a Emater ela é só uma ferramenta dentro desse processo do crédito rural para estar auxiliando o produtor. Qual é o trabalho da Emater? A Emater ela trabalha com a elaboração da CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, e o enquadramento do produtor junto ao Pronaf, e trabalhamos na elaboração da proposta, né, que pode ser de custeio ou de investimento, e trabalhamos com a assistência técnica, que é uma das coisas mais importantes do crédito rural, né, Alexandre? Após a elaboração do crédito, o banco aprovando, contratando, o produtor aplicando, a continuidade desse projeto é assistência técnica. A Emater faz isso com muita excelência. E assim, né, Paulo, nós temos assim, muitos produtores que têm muita dúvida, né, de como acessar esse recurso, né? E a gente sabe que é um recurso subsidiado pelo governo federal, né, voltado realmente ao público da agricultura familiar, né? Então esse produtor, né, que tiver dúvida, procura os escritórios da Emater para a gente estar orientando vocês. Mas assim, esse recurso subsidiado, tudo começa lá no enquadramento, como o Paulo comentou, a questão da CAF. O produtor tem que ter a CAF, né? Mas assim, pergunto, mas o que é a CAF, né, Paulo? O que é a CAF? Isso aí. A CAF nada mais é do que um cadastro do produtor, onde vai dizer que o produtor ele se enquadra dentro da agricultura familiar, onde nós seguimos, né, uma legislação que tem junto ao governo federal, que nós, como Emater, a gente é o órgão emissor desse documento. A gente emite esse documento gratuitamente para o produtor. E com isso, ele pode, né, acessar os bancos aí, né, fazer os projetos para acessar esse recurso subsidiado junto ao governo federal, né? Ô Alexandre, vamos aqui fazer um bate-volta, uma coisa diferente. Então eu sou um produtor rural, vou fazer uma pergunta para você aqui. Alexandre, primeira coisa, o que eu preciso para mim obter hoje a minha CAF? Então vamos lá. Primeiro documento que o produtor precisa. Ele precisa do documento do imóvel rural. Ele tem que ser um produtor rural. Ele tem que, né, ter uma propriedade rural. Então o primeiro documento é esse. Precisa desse documento. O segundo, esse produtor ele tem que ter uma atividade dentro da sua propriedade, ou que seja de café, ou que seja de leite, qualquer atividade que gere receita dentro dessa propriedade, onde ele vai emitir a sua nota fiscal de venda dos seus produtos, vai gerar a sua receita dentro da sua propriedade, né? Então, ele tem que ter a propriedade e tem que ter a nota. E as documentações pessoais aí do produtor. Com isso, ele procura o escritório da Emater e a gente acessa o sistema da CAF e a gente emite esse documento para o produtor. Nós pegamos muitas situações aí de alguns produtores que eles moram na cidade, tem outra fonte de renda, tem uma empresa, tem outra situação, um outro emprego, né? E a pessoa quer buscar esse documento junto à Emater. Só que é o seguinte, esse documento é para aquele produtor que realmente seja um produtor da agricultura familiar. A sua renda principal tem que vir lá da propriedade rural, não em outras atividades. Então a gente pega muita situação, né, Paulo? Alguns empresários, né, procuram a Emater, muitos deles, mas eu quero o documento, porque o juro é subsidiado. E a gente comenta isso com ele, a gente tem que seguir um checklist de documento, um enquadramento certinho desse produtor, para a gente poder enquadrar eles dentro dessa política pública, né? Os outros produtores que, porventura, não se enquadrarem, eles têm outras linhas de crédito, né, Paulo, que pode estar acessando também, né? Ele não vai ficar desassistido junto ao recurso. Tem outras linhas que ele pode estar acessando, né? Então vamos lá, vamos tirar aqui algumas dúvidas, né? Por exemplo, qual documento pode ser, né? Então, esse documento necessariamente não precisa ser escritura da terra. Esse documento pode ser um documento de... Esse documento pode ser um documento de contrato de compra e venda, pode ser um contrato de arrendamento, pode ser um contrato de comodatário, pode ser um contrato de parceria e também, para alguns casos, né, mais específicos, pode ser uma certidão de pertencimento. Isso se refere a quilombolas, ribeirinhos e indígenas, né, que são comunidades tradicionais que não têm um documento de titularidade da propriedade. E isso eu já consigo justificar a minha posse, né? Justamente. Como produtor, eu tenho a minha posse. Ou eu sou possuidor, ou eu sou posseiro, ou eu sou proprietário. E os outros documentos, você falou a renda.
A renda também, tem as exceções lá na norma, né? A gente emite, pode ser a nota fiscal e, de acordo com o valor da nota fiscal que foi emitido, vai ser o seu enquadramento. Eu posso ser microprodutor ou pequeno produtor, que é o Pronaf B, e hoje nós temos uma linha especial, né, para esse pequeno produtor, como eu posso ser um pronafiano de uma linha variável, que é acima de R$50 mil até R$500 mil de renda bruta por ano. E essa renda, ela tem que ser predominantemente oriunda da atividade rural. Então são os enquadramentos da norma, não é o técnico da Emater, ou o sindicato, ou a Secretaria de Agricultura que inventa. Isso é a norma, né, que está lá no manual do crédito rural, é uma legislação que é repassada através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então tem toda uma rede que trabalha esse enquadramento. Aí o produtor se enquadrou. Vamos deixar a novidade para o final, né? O produtor se enquadrou no Pronaf Mais Alimentos, que é uma linha de crédito acima de 50 mil, Alexandre. Quais são os benefícios que ele tem, como que ele tem que fazer para ele poder acessar a essa proposta? Isso, aí assim, o leque de recursos que tem é muito grande, né, Paulo? Então a gente tem aí linhas de crédito voltada para toda a atividade que o produtor queira desempenhar na sua propriedade. Toda atividade a gente consegue fazer esse projeto para o produtor rural, né? Então, assim, a gente até conversa com os produtores, né? A gente visita os produtores, discute com os produtores, né? A melhor linha de crédito para ele poder estar acessando, qual atividade, né, que o produtor consegue ter mais renda dentro da sua atividade rural. E depois desse plano de trabalho, né, junto com o produtor rural, a gente realmente depois vai elaborar essa proposta para o produtor, né, para ele estar acessando essas linhas de crédito. E pode ser tanto como um investimento na propriedade, como um custeio, né? Então a gente tem aí, trabalha mais aí, que os produtores mais conhecem, né? Que é o Pronaf Mais Alimento, né, Paulo? Que é o mais acessado pelos produtores, né? Então hoje aí a gente tem linhas de crédito que vai de 3% até 8% de juro ao ano, onde ele pode estar acessando o investimento na sua propriedade, tendo até 3 anos de carência e mais 7 parcelas para pagar, 7 anos para pagar, total de 10 anos desse projeto, né? Temos também a linha de custeio também, que está aí gerando de 2% até 6,5% aí de juro ao ano também, sendo financiado, como falei, todas as atividades que o produtor queira desempenhar na sua propriedade, né? Nós temos aqui na nossa região da Zona da Mata, a gente é muito forte na questão do café, muito forte na questão do leite, na pecuária de corte, né? Tem o cacau também que tá se destacando bastante, né? A piscicultura. Então, assim, os produtores têm esse leque aí de atividades para poder estar acessando, né? E agregando, né, valor à sua produção, né? À sua atividade rural. Então, a gente sempre mostra isso para os produtores, a gente mostra todas as linhas que tem, as taxas de juros, os prazos que tem para pagar, a gente monta a proposta junto ao produtor rural, a gente mostra para ele a receita que a atividade dele vai ter lá no futuro e também as parcelas aí que vai vencer para o banco para a gente conseguir, né, discutir com eles e gerar a melhor alternativa para os nossos produtores, né? Alexandre, o que é interessante também a gente estar passando para os produtores, né, nesse bate-papo nosso aqui no Ruralcast, por exemplo, o produtor às vezes vem com curiosidade na Emater, o que eu posso financiar? Então, tudo inicia com um projeto, né, através de uma visita técnica, através de uma análise do que o produtor produz lá, para ver o que ele pode financiar. Mas os itens financiáveis vai de caminhão, de veículo utilitário, até de motocicleta, né? Pode financiar na motocicleta, de pulverizador, plantadeira, colhedeira de silagem, cerca, curral, cocheira, reforma de pastagem, irrigação, implantação da lavoura de café, construção de tanque para piscicultura, construção de tanque para irrigação, energia renovável com uma carência especial e um prazo especial aí para você estar pagando, né? Que é um investimento aí espetacular, né? Energia solar mais direto, né, Alexandre? O pessoal tem feito muitos projetos de energia solar. É um projeto que tem sido aprovado com bastante facilidade, porque ele é viável, né? Ele tem viabilidade de pagamento,
matrizes de leite, matrizes de corte, reprodutor de leite, reprodutor de corte. Curiosamente, Alexandre, quando eu entrei na Emater, a gente financiava até junta de boi. Eu fui fazer uma supervisão uma vez numa propriedade, lá em Alta Floresta, na propriedade do saudoso Antônio Tranquilo. Ele mexia com cacau, o apelido dele era Antônio Tranquilo, seu Antônio, o nome dele. Lá na 144 eu conheço a propriedade dele até hoje. Lá hoje é o filho dele que trabalha, que toca a propriedade, a lavoura de cacau. E nós fomos fazendo a supervisão da junta de boi. Então, N itens, ração para peixe, né, entra na linha de custeio, ração para animais, entra na linha de custeio, defensivos agrícolas, adubo, entra na linha de custeio. N itens inúmeros, os itens financiáveis dentro da linha de crédito do Pronaf. O que vai me dizer se eu estou apto ou não? São vários fatores. Primeiro é aquela parte legal lá do agente financeiro, que vai fazer as consultas, as restrições, né? Todas elas. A parte ambiental, né? Que é importantíssimo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é obrigatório para o investimento e para o custeio também, para os projetos de crédito. E depois a parte do projeto, a questão do projeto, que é aquilo que o produtor, junto com o técnico que dá assistência técnica para ele, vai trabalhar. E isso vai dar tranquilidade para ele trabalhar com o dinheiro do governo. E, né, como você já falou, todos os projetos, ou quase todos os projetos, existem um prazo de carência, né, que é aquele prazo que você não vai pagar a conta, vai trabalhar para produzir, para se estruturar, e depois você começa a pagar a sua parcela, e essa parcela aí ela pode ser dividida, né, vai de até 3 anos de carência, né, e pode ser com até 10 anos pagando essas propostas. E isso beneficia o produtor, né, a ganhar dinheiro com o recurso que o governo empresta e dentro da linha Pronaf com o juro subsidiado. Se a gente pegar a taxa Selic, que eu acho que passa de 14%, né? A gente trabalha com juro aí hoje que vai variar aí de 2% a 6,5%. 2,5% a 6,5%, né? E é interessante, né, Paulo? Porque, assim, muitos produtores, a gente já pegou vários casos aí, né, que o produtor chega na Emater já com um pensamento fixo. Eu quero fazer um projeto para aquisição de animais. E aí, na conversa com o técnico, na visita que o técnico fez na propriedade, ele constatou que o produtor, muitas das vezes, não tem o suporte forrageiro para aquela quantidade de gado. Ele precisa o quê? Fazer uma reforma de pastagem, ele precisa construir uma cerca, ele precisa reformar o curral, ele precisa dar uma melhorada na sua habitação rural da sua propriedade, né? Outras situações que talvez não era aquilo que ele queria financiar. Exatamente. Então é interessante que o produtor, antes dele fazer esse projeto, ele procurar um técnico, né? Capacitado aí para estar orientando, né, vocês, produtores rurais, para ver a melhor alternativa para o produtor, né? E depois da discussão com o técnico, junto com a família, tudo, envolvendo todos os entes ali da família, vocês chegam no consentimento, não, eu vou financiar isso, aí sim, depois você passa para a situação do projeto, para elaborar a proposta, né? O Paulo comentou muito bem aqui, uma situação hoje que, né, não só nós aqui da região aqui do estado, mas o Brasil inteiro está enfrentando a questão ambiental, né? Ambiental hoje está pegando, né? Os produtores têm que se regularizarem na questão ambiental. Então o CAR é fundamental dentro, né, desse processo do crédito rural. O produtor ele tem que procurar aí a Emater, procurar, né, os entes aí que trabalham essa parte ambiental para poder estar se regularizando, né? Hoje mesmo, né, Paulo? O produtor vai vender um boi pro frigorífico aí, ele tem que ter o CAR. Tem que ter o CAR. Né? Imagina acessar um crédito rural. Então a gente trabalha com isso também, a Emater trabalha isso com o produtor rural, gratuitamente também. Então, resolvendo essa situação ambiental aí, que a gente tem várias situações aí que produtores, né, acabaram desmatando por uma situação ou outra, que tem que estar corrigindo essa questão, né? Regularizando isso, aí ele pode estar acessando, né, essas linhas de crédito sem problema nenhum. Né? A parte ambiental é uma exigência, né, da norma, né? Tem que ter obrigatoriamente o cadastro ambiental rural, não pode ter PRODES, né? Não pode ter passivo ambiental, né? E isso é assunto para um outro podcast, Ruralcast, é um assunto para um dia de conversa e de diálogo, mas um dos documentos necessários aí é o cadastro ambiental. E dentro do projeto, Alexandre, você falou uma coisa interessante, né, que é você trabalhar com o produtor e com a família. Quando a gente coloca na planilha, né, a planilha ela tem ela faz todo um cálculo de lucratividade, né? Memória de cálculo de lucro. Então eu coloco lá, vou financiar café, 1 hectare de café.
qual vai ser a minha produtividade média, né? A gente coloca hoje, a gente não pode fugir do que a Conab tem a nível de estado, a nível de região, né? Cerca de 60, no máximo 80 sacas por hectare. Isso é para níveis até bom, isso é produtividade média, tá, pessoal? Nós sabemos que tem produção aí até de 200 sacas. A outra questão, nessa memória de cálculo, ele vai dar uma capacidade de pagamento. O que eu consigo pagar? Né? Isso tudo, gente, é trabalhado com projetista, que seja a Emater ou que seja uma outra entidade, um outro técnico aí capacitado para estar fazendo um projeto. Por quê? Porque se o produtor fizer esse projeto e ele burlar essa memória de cálculo, com certeza ele não paga a conta. E ele não pagando a conta, ele passa a ser inadimplente, né? Então ele passa a dever para o governo. Aí ele vai ser negativado no Serasa, vai ser negativado no Cadim, né, em outros órgãos de controle aí que negativam, né? Essa é uma situação. E a mais importante delas, no meu ponto de vista, Alexandre, a mais importante das ações dentro do crédito rural, produtor, e a gente tem que falar com bastante cautela, é a assistência técnica, né? A assistência técnica é uma coisa importantíssima dentro do projeto de investimento e custeio, que é o produtor fazer e produzir de acordo com o que tem de tecnologia, o que tem de informação, de manejo, de defensivos, de aplicação de adubação, de aplicação de irrigação, se for o caso de vegetal, se for o caso de engorda de gado, de manejo de pastagem, de rotatividade de pastagem, se for o caso de produção de pecuária de leite, de manejo de pastagem, de rotatividade da pastagem. Então, é fazer com que aquilo que a gente colocou no projeto, colocou na planilha, aconteça lá no campo. Com certeza, a conta vai ser paga. A não ser que tenha algum tipo de anormalidade, e uma delas é climática, né? Que daí o produtor possa não conseguir pagar, e para tudo isso, né, para toda regra, tem uma exceção. Então, para essa norma, tem uma outra norma, que é uma outra situação. Mas, no geral, tratando aí, no geral, o crédito rural, né, é mais ou menos isso que a gente trabalha. Nós temos várias linhas de crédito, Alexandre, e você está com a relação aí dentro do Pronaf, né? Nós temos o Pronaf A, nós temos o Pronaf Floresta, nós temos o Pronaf Crédito Carbono, né? A gente tem várias linhas de crédito dentro do Pronaf que pode ser trabalhado. Em outras regiões tem Pronaf Agroecologia. Nós temos Pronaf Mulher, Pronaf Mais Alimento, Pronaf, né, Agroindústria. Ou seja, o leque é muito grande, né, Paulo? Pronaf Jovem. Jovem. E assim, a gente até brinca com muitos com os produtores, né? Os números não mentem, né? Os números não mentem. A planilha mostra pra gente lá. Né? Exatamente. Mostra pra gente. Se realmente o produtor investir naquilo que foi programado, o produtor tenha uma assistência técnica, um técnico ali de confiança dele para estar acompanhando todo esse processo, é muito difícil o produtor não ter sucesso na sua atividade, né? Ele vai alavancar sua produção mesmo, ele vai aumentar sua renda da sua propriedade, né? E ele vai conseguir pagar esse financiamento, né? Tranquilo, né? Evoluindo aí a sua atividade rural, né? Agora, tem casos também que a gente tem consciência com os produtores, igual o Paulo comentou, né, Paulo? Por alguma situação aí, principalmente a questão climática, né? Ou talvez alguma questão de doença também que acontece muito. Talvez a gente sabe que uma situação ou outra pode acontecer. Mas, no geral, né, os projetos feitos pela Emater Rondônia, a gente tem um sucesso muito grande. Acima, né, de 90%. Acima de 98%. Justamente. Que produtores pegaram o recurso, melhoraram a sua qualidade de vida, né, e quitaram o seu financiamento aí junto aos agentes financeiros, né? O Alexandre, porque essa semana eu estava conversando com um produtor, né, um produtor de café. Ele vai pagar de secagem e pilagem na língua dele, que seria o beneficiamento do café dele, e para secar no secador, aproximadamente R$160 mil esse ano, na colheita dele esse ano. Olha aí, ó. Entendeu? E nós estivemos fazendo um cálculo, se ele financiar um secador e uma máquina de beneficiamento, ele vai gastar em torno de uns R$200 mil no máximo, 200 e poucos mil reais, né? Para essa máquina de café, de limpar café e secador.
Isso, ele vai gastar 160 mil no ano. E ele vai comprar essa máquina aí financiada para pagar em até 10 anos de prazo, pagando, por aproximadamente 200 e poucos mil reais. Então eu falei assim, senhor, por que o senhor não faz um projeto no Mais Alimento, onde o senhor vai financiar esses equipamentos, o senhor vai limpar o café do senhor mesmo, o senhor vai agregar mais renda ainda para o senhor, né, que vai ter um benefício maior, vai estar trabalhando com a família, né, vai ter mais sustentabilidade no seu negócio e praticamente no primeiro ano de colheita ele já paga. Olha aí que beleza. Só com o que ele ia gastar pagando para limpar, né? Ele falou, olha, Paulo, sabe que você me deu uma ideia? Eu estou pensando bem em financiar aí. É claro que para a colheita desse ano, né, tem todo um prazo, provavelmente a gente não vai conseguir aí montar a proposta dele e contratar ainda antes dele colher o café. Ele ainda, eu acho que vai começar a colher o café dele dentro de uns 10 dias aí, mas a previsão é de gastar aproximadamente isso com colheita e secagem. Então, o Pronaf serve para isso, né? Às vezes o produtor precisa de um veículo, ele tem uma agroindústria, ou ele trabalha com horta, ou ele trabalha com produção avícola, e ele precisa de um veículo para estar se locomovendo até a cidade, para estar levando, entregando no mercado, entregando na feira os produtos. O Pronaf financia para ele um veículo utilitário, né? Sim. Dentro da linha de crédito do limite teto do Pronaf, né? Um veículo utilitário, o técnico da Emater ou o projetista vai fazer o projeto para ele, e isso ele vai economizar com o frete que ele está pagando, muitas vezes, e vai beneficiar em levar mais produto para a cidade, né? Para poder levar até os meios aí de consumo ou os comerciantes que revendem esse produto dele, né? E isso vai beneficiar mais ainda a produção dele. É aquela velha história, do couro sai a correia, né? Justamente. Então, do carro ele vai melhorar a produção dele, né? Ele vai conseguir melhorar a renda dele. E com certeza, em 5 anos ele vai pagar o veículo, que é o prazo do veículo, né? 5 anos de pagamento. Salvo engano, 2 de carência e 5 anos para pagar. Então, isso só que é um veículo utilitário. Ele não vai financiar, Alexandre, um carro de passeio com 4 lugares para a família. É um veículo utilitário. Com o dinheiro que ele ganhar nesse veículo utilitário, ele vai comprar um carro de passeio para a família. Justamente. E assim, também outra questão que a gente é muito procurado pelos produtores também é tentar diminuir a questão da mão de obra dentro da sua propriedade, né? A gente sabe da dificuldade que os produtores estão tendo, né? Porque não acha mão de obra mais no campo, né? Para trabalhar, né? Nós estamos andando em as propriedades agora, que nós estamos no forte da colheita do café. Os produtores aí, muitos deles estão desesperados porque não acha gente para colher café. Aí eles procuram, o que você tem de tecnologia aí? O que a Emater tem tecnologia para ofertar para a gente estar financiando aí, para mim diminuir mão de obra dentro da minha propriedade, né? Recolhedora. Então a gente tem a recolhedora de café hoje aí, que é uma realidade, né? Tá ajudando demais os produtores rurais na parte da colheita, né? Na parte da irrigação mesmo, nós temos aí sistemas de irrigação, né, Paulo? Super tecnológicos que o produtor, com celular, smartphone na mão, ele consegue controlar todo o sistema de irrigação dessa sua propriedade, tanto a questão de irrigar o seu café, como adubar o seu café. Hoje é tudo feito pela água, tudo na tecnologia, né? Que pode estar contribuindo aí para os produtores, melhoramento genético dos seus animais também, né? Para estar melhorando também a sua lucratividade dentro da propriedade rural. Então, assim, tem várias situações aí que só na conversa aí com o técnico, discutindo cada situação, né? O técnico pode estar abrindo aí um leque de situações para o produtor rural, para ele estar ajudando, né, na sua atividade, né? Alexandre, e também é importante a gente falar do valor, né? A gente tem aí valores financiáveis, né? Por CPF, tá, pessoal? Não é, qual que é o meu limite de financiamento? O meu limite de financiamento é por CPF. Então, eu posso fazer um investimento e posso fazer um custeio. Isso vai até em torno de 350 mil reais por CPF ano, né? Justamente. Plano safra. Você tem a linha de custeio e a linha de investimento, né? Isso. Então, o investimento aí, o produtor pode pegar aí 250 mil reais, o teto dele, né? Por plano safra. Por plano safra. Plano safra. Ele pode pegar esse recurso, né? Só que assim, a gente não fala muito na questão dos valores para o produtor, né? A gente sempre comenta aí o que o produtor quer financiar, a gente discute esse valor certinho. Se ele alcançar o teto, beleza, né? Mas a gente sempre gosta de
tá conversando isso com os produtores, né? Do que ele vai financiar, juntando esse valor, do que vai dar de receita para ele, o que vai dar de despesa para ele, né? Para a gente fazer um projeto tecnificado mesmo, né? Com planejamento para o produtor, né? Mas ele pode acessar todo esse valor, né? R$250 mil aí por plano safra, né? Eu fiz projeto e na época era 200 mil. E o produtor chegava em mim e falava assim, hoje a gente está no regional, não elabora diretamente o projeto, né? Supervisione, dá orientação. Mas, Paulo, eu tenho o direito de 200 mil. Sim, você tem o direito de 200 mil. Hoje o direito teto do investimento é 250 mil, né? Então hoje você tem o direito de 250 mil no teto do investimento. Vai dar para comprar um trator de 80 CV, né? CV, né? E dá para comprar uma recolhedora ou um trator ou uma recolhedora. Então, em um ano você compra o trator e no outro ano você compra a recolhedora, né? De café. Mas como que eu vou fazer? Eu consigo financiar 500 mil? Calma. Depende. Depende do que o meu projeto me proporcionar, do que a minha produção me proporcionar lá na propriedade. Porque eu posso fazer um projeto de 500 mil se a minha renda anual não dá para pagar uma parcela, como que eu vou comer? Como que eu vou viver? Como que eu vou comprar remédio? Né? Então, tudo isso é analisado em cima da sua produção, da sua produtividade, daquilo que você já tem. Para a pecuária, a mesma coisa. Nós tivemos aí uma crise da pecuária que o gado baixou e quem tinha comprado gado muito caro e fez projetos insustentáveis, projetos mal elaborados, não conseguiu pagar a conta. Né? Então, a preocupação da Emater também é essa, é a sustentabilidade do produtor rural lá na propriedade dele e de não levar o endividamento ao produtor rural. Então, os projetos é aquilo que você falou, Alexandre, é aquilo que um projeto bem elaborado proporciona, né? Não é aquilo que eu tenho direito. E assim, a gente tem vários casos, né, Paulo, de sucesso aí, que o filho do produtor veio para trabalhar na cidade, né? Trabalhar em frigorífico ou outra atividade aí dentro da cidade. E a gente, numa conversa com o produtor, ofertou esse crédito para a família, né? Aí o produtor comentou, não, mas o meu filho que trabalha lá no frigorífico e tal, se a gente conseguir alguma coisa para ele tem interesse de voltar comigo aqui para trabalhar na atividade rural. E isso aconteceu, né? Não é um nem dois casos, são vários casos aí, principalmente na atividade do café, né, que os produtores estão tendo uma lucratividade muito boa, jovens que saíram aqui da cidade, voltaram para o campo, acessaram o recurso rural e hoje estão muito bem lá na sua propriedade, né, junto com o pai, junto com a mãe, ou até mesmo já casaram, criaram a sua família também lá, já está tocando o seu pedaço de café e estão muito bem, né? Então a gente vê a importância, né, que o crédito rural tem junto ao produtor rural. Né? É a ferramenta que o produtor tem para dar aquela alavancada mesmo na sua atividade, né? Com certeza. Uma coisa que a gente sempre conversa, né? Tratando de crédito rural, tratando de produtor rural, e você falando aí de família, é sucessão familiar, né? Então, nós também temos essa preocupação. E o crédito rural ele proporciona essa sucessão familiar, ele proporciona a fixação do filho lá na propriedade, tanto para a reforma de uma residência, para a construção de uma casa própria, porque tem esse recurso, desde aquilo que tem, ou para o produtor financiar um pedaço, né, montar ali uma roça, um pedaço de lavoura de café, ou a pecuária de leite, ou o filho trabalhar com a piscicultura, ou o filho trabalhar com a agroindústria. Isso tudo tem as proporções. Agora, é claro, né, todo projeto ele tem ali suas normas de banco. Né? Então, cada banco, cada agente financeiro tem suas regras para garantia de pagamento. Isso daí, né, não é a Emater quem vai dizer, a garantia de pagamento é isso ou é aquilo. A garantia de pagamento é do agente financeiro. Para alguns casos, basta um avalista. Para outros casos, precisa de 2 avalistas. Para outros casos, necessita de uma garantia real, né? E isso tudo depende do agente financeiro. A Emater trabalha com o Banco do Brasil, com o Banco da Amazônia, com a Caixa Econômica e com as cooperativas. O Sicob, recentemente realizamos aí uma cooperação, um termo de cooperação com o Sicob, né? O Credip aqui da nossa região. Isso tudo proporciona a gente elaborar projeto para o produtor na preferência dele com o agente financeiro, né? E como que é essa garantia? Eu vou lá e vou financiar? Preciso de uma garantia. Essa norma da garantia, quem diz
não é a regra, não é a lei, né? Quem diz é o agente financeiro. Não, eu preciso de uma garantia real. Garantia real é o penhor de algum bem que não seja o bem da família, né? Então tem toda uma legislação aí por trás disso, né? Que não é o caso também desse Ruralcast de hoje, mas a gente pode estar aí informando para os produtores, né? E tem, em alguns casos, o avalista. E quem pode ser o avalista? Pode ser o vizinho, pode ser o amigo lá da cidade, desde que ele tenha um patrimônio que condiz com aquilo que você está financiando, né? Porque o banco empresta o dinheiro e ele quer ter a garantia de que você vai pagar ele, né, com dinheiro, ou se você não conseguir pagar com dinheiro, ele vai acionar o seu avalista ou acionar aquele bem que você deu em garantia. Aí é claro, gente, né? Isso aí é uma questão que vai variar de banco para banco. Não é uma questão do projetista, não é uma questão da Emater, não é uma questão do outro projetista. Isso são situações que é um acordo que você tem que fazer lá, é uma conversa que você tem que ter lá com o seu gerente da sua conta, né, com o bancário, o atendente. E eu gosto de dizer assim, Alexandre, o produtor me pergunta, o que eu preciso fazer, primeira coisa que eu preciso fazer para mim fazer um projeto de crédito? Conversar com o técnico. Justamente, Procurar né? um projetista. Primeira coisa, conversar com o projetista. Discutir o que vai ser financiado, né? E você comentou muito bem, Paulo, a questão do agente financeiro. O produtor pergunta, aonde é melhor eu financiar? Né? A gente não indica nada. Quem Não indica nada. tem que partir do produtor rural. Onde você tem banca aonde? Você tem conta de bancária aonde? Né? Aonde você trabalha? Qual o banco de confiança seu? Né? Meu banco é X, então a gente vai trabalhar com esse banco. A gente não indica banco para o produtor rural. É ele que tem que chegar, né, e mostrar para a gente, eu quero trabalhar com X banco. E aí, com isso, a gente vai correr atrás para poder ver quais são as normas que esse banco tem para a gente enquadrar esse produtor dentro dessas linhas de crédito. Né? Isso, a linha de crédito Pronaf é a mesma, né? O juro, se for no Banco da Amazônia, se for no Banco do Brasil, se for na Caixa Econômica, o juro da linha de crédito pronafiano é a mesma. Não vai sair daquilo, que é para custeio de 2% a 6,5% e para investimento de 3% a 8%, dependendo da atividade que você vai financiar. Né? E tem toda a carência. Até 10 anos para pagar, dependendo também do item que você vai financiar. Com até 3 anos de carência. O que muda na questão é documento, né, Paulo? O que muda é documentação de exigência. E a questão de garantias, né? Exatamente. De banca a banca aí, né, para poder fazer essa proposta. Né? Ô Alexandre, agora, assim, a gente tem uma coisa bastante especial, né, que a Emater trouxe uma novidade, e aí é com um parceiro, que é o Banco da Amazônia. Nós estamos trabalhando uma linha de crédito especial para o pequeno produtor, para o microprodutor, né, que é o Microcrédito Produtivo Orientado, que é uma parceria exclusiva do Banco da Amazônia com a Emater, onde a Emater está trabalhando com os produtores rurais de todo o estado de Rondônia. Esse microcrédito ele é voltado para a região amazônica, né, dentro do Banco da Amazônia, e tem toda uma condição especial de pagamento, e tem toda uma condição especial de acessibilidade também. E daí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso daí, para a gente adentrar um pouco na importância desse trabalho aí, que a Emater iniciou agora, no ano de 2026, junto com o Banco da Amazônia, em todos os municípios e distritos do estado de Rondônia. Isso mesmo, né? É uma novidade, né? Essa nova linha de crédito aí que foi liberada, né? Para a gente estar acessando. Lembrando que nós, Emater, né, Paulo, a gente é um órgão público. Né? A gente tem que trabalhar, né, com todos os agentes financeiros. Mas nesse programa específico aí foi feito, né, um acordo junto ao Banco da Amazônia. Né, e a Emater é o agente exclusivo para trabalhar esse microcrédito junto ao Banco da Amazônia. Nós sabemos que tem vários outros agentes financeiros que já estão trabalhando esse microcrédito, né, mas com terceiros. Né? Mas esse específico, né, a Emater vai trabalhar junto ao Banco da Amazônia. Nós tem uns 30 dias, a gente foi capacitado, né? Um técnico por regional de todo o estado, a gente foi capacitado junto ao Banco da Amazônia para a gente trabalhar esse programa. No dia da capacitação, Paulo, o responsável, né, desse programa junto ao Banco da Amazônia, lá de Belém, ele informou, né, que o Banco da Amazônia, que fala Banco da Amazônia, ele trabalha dentro da Amazônia Legal, ele tem R$1 bilhão para investir nesse programa. 1 bilhão? R$1 bilhão. É dinheiro demais. É muito dinheiro, E assim, a Emater Rondônia, né, vai trabalhar junto ao banco e a gente já começou a trabalhar isso, né, Paulo? Nosso objetivo é o quê? Uns 300 milhões?
Então, a gente fez um convênio, né, com o Banco da Amazônia, né? A gente colocou lá, se me falha a memória, foi 300 projetos por mês para a gente estar trabalhando, mas o banco já informou, se caso porventura acabar o recurso, eles vão buscar mais dinheiro para estar oferecendo para os nossos produtores rurais. Dinheiro. E é super interessante, né, Paulo? Porque assim, a gente vai atingir um público que é o menos favorecido. Né, é o público, o microprodutor rural, é o pequeno produtor rural, que muitas das vezes ele não tem uma garantia, ele não tem documentação do seu imóvel, né, ele não consegue acessar outras linhas de crédito que o banco necessita dessa Deixa eu só documentação. fazer uma né? observação. É um produtor rural, produz muito alimento, produz muito arroz, produz muito feijão, produz banana, produz hortaliça, produz peixe, produz galinha, produz porco, produz ovos. Normalmente é aquele produtor que coloca cerca de 70% a 80% da comida que nós enxergamos, visualizamos no nosso prato no dia a dia. Quando a nutricionista lá no Troga fala assim, faz um prato colorido com cenoura, alface, arroz, feijão, carne, né, que é proteína animal e vegetal, vagem, vários tipos de salada. Esse produtor beneficiado por esse projeto, Alexandre, é o produtor que produz cerca de 70%. Às vezes ele só não consegue produzir a carne de boi. Aqui para nós, de repente, até a carne de frango, porque é caipira. A carne de boi e só. Porque o arroz ele produz, o feijão ele produz, que é aquele produtor pequeno mesmo. Justamente, né? Então, assim, a gente está trabalhando essa linha de crédito, né, para esses produtores e nós já estamos divulgando isso em todo o estado, né? Aqui na Zona da Mata, em todos os municípios também, né, Paulo? A gente já começou a capacitar todos os técnicos para estar operando essa linha de crédito também. Nós já temos propostas que já foram aprovadas, Paulo. Nós já temos aí Santa Luzia com 2 propostas aprovadas, Alto Alegre também já tem proposta que já está aprovada junto ao Banco da Amazônia, né? E a gente tem várias outras aí que já estão no banco, né, aguardando para ser aprovada. Hoje mesmo, né, a gente fez uma visita lá em Alta Floresta, capacitamos o pessoal, em Santa Luzia também, a gente já capacitou também o pessoal, já fizemos algumas propostas com eles, né? E tá tudo aí na esteira para ser aprovado, né? Então, assim, a gente espera que realmente, né, a gente consiga atender todos os produtores aí que queiram estar acessando esse recurso, né? A Emater está à disposição aí para poder fazer toda essa operação junto aos nossos produtores, que com certeza a gente vai ter muito sucesso, né, com essa linha de crédito. Então vamos lá, Alexandre, uma coisa boa, né? Essa linha de crédito ela é tanto para o jovem, quanto para a mulher, e também para o homem, né? Então tem todo um regramento, ela tem um subsídio interessantíssimo, o juro é 0,5% ao ano, né? Então é um juro subsidiado mesmo. E para aquele adimplente, aquele produtor rural que realmente pagar a conta antes da data, né? Antes do vencimento ou até o prazo do vencimento, ele tem até 40% de rebatimento, de desconto. Então, só que é um projeto para aquele pequeno produtor. Eu fui ler sobre o projeto, Alexandre, e daí o que o projeto oportuniza? Ele oportuniza esse pequeno produtor com o subsídio do governo que 90% dos casos não consegue, porque a maior dificuldade hoje do pequeno produtor é ele chega no banco e ele vai no agente do banco, no agente bancário e fala assim, eu preciso fazer um projeto, um financiamento. E o agente fala assim, qual é o documento da sua propriedade? Ele fala, não tenho, eu sou comodatário. O senhor tem uma avalista? Fala, às vezes ele tem até vergonha de pedir para um compadre, para alguém avalizar. Olha, e assim, essa questão de avalista também tem ficado cada dia mais complicada. As pessoas têm se recusado a avalizar, né? E esse projeto aí não, ele oportuniza aquela pessoa a adquirir um recurso lá no agente financeiro bem baixinho, mas o que vai garantir que esse cidadão vai pagar? O desconto. Se ele pagar, ele tem 40% de desconto. Não existe comércio no mundo que faz isso. E isso, né, esse recurso através do governo federal, né, colocou dentro do Banco da Amazônia e em outras instituições, mas o Banco da Amazônia tem uma condição especial e a Emater está trabalhando com o Banco da Amazônia esse projeto para você
elaborar essas propostas e ter 40% de desconto. Eu queria que você falasse, Alexandre, que você hoje é o supervisor, é a pessoa que coordena esse projeto na região da Zona da Mata junto com os técnicos, você falasse dos valores da linha de crédito, condição de pagamento, forma de pagamento, condição de rebatimento, quem que vai conseguir, o que pode financiar, o que não pode. Então, vamos lá. Então, essa linha de crédito é o microcrédito produtivo orientado, que é o nome da linha de crédito, ou popularmente, né, Pronaf-B, que os produtores mais são acostumados aí a falar, né? Então, o documento principal que o produtor tem que ter para acessar essa linha de crédito, Paulo, é a CAF. É o documento principal, é a CAF. E essa CAF, ela tem que ter, né, um limite de receita de até R$50 mil. Se eu fiz a CAF lá na Emater, minha CAF deu até R$50 mil, eu tenho acesso, né, o direito de estar acessando, né, essa linha de crédito. É o documento principal, né? Como o Paulo falou, a gente vai atingir um público que talvez não tenha documentação, né? Não tem, é um comodatário, um arrendatário, né? É um produtor que não conseguiu ainda acessar o seu título, né? Tá só lá com o antigo terra legal dele, né? Que os produtores ainda têm. Então, assim, a gente vai atingir muito esse público. Tá, então o produtor tem a CAF. Beleza. É um ribeirinho, é um quilombola, é um indígena, né, um pescador. Né, a gente, lá na região de Porto Velho mesmo estão fazendo muito para pescadores, né, quilombolas, né, e na região ali da 429 também tem bastante, e na questão também dos indígenas, né, que pode estar acessando também. Então o primeiro documento é a CAF. Minha CAF lá tem um item que tem enquadramento, Paulo. Se aparecer lá enquadramento B, ele pode ter acesso. O segundo documento importantíssimo é o CAR. O CAR da propriedade. É obrigatório, tem que ter o CAR. Só que veio uma novidade para esse programa, Paulo. O CAR necessariamente não precisa estar no nome do produtor, do titular do projeto. Vou dar um exemplo. Eu tenho um comodato do meu pai. O CAR está no nome do meu pai, a terra é dele. Mas eu tenho um comodato dele. Eu posso fazer o crédito e colocar lá no projeto que o titular da propriedade é meu pai e utilizar o CAR do meu pai. Eu consigo acessar esse projeto. Sim. Né? E eu tenho as documentações pessoais, RG e CPF. É o documento que eu preciso para mim estar acessando esse projeto. É muito simplificado, né, a parte de documentação. Né? E com isso, eu consigo acessar. O projeto em si, a mulher, né, no CPF da mulher, a titular, ela pode pegar até R$15 mil de recurso, Paulo. O homem pode pegar R$12 mil. E se tiver algum jovem dentro dessa família, o jovem pode pegar até R$8 mil, né, nesse financiamento. Lembrando que os jovens, dentro da legislação, é um jovem de 18 a 29 anos. Vinculado à CAF do pai e da mãe, da unidade familiar. Tá? Agora, se naquela propriedade tem o pai ou a mãe lá desempenhando a sua atividade e tem um filho que já tem uma atividade fora da do pai, esse filho já pode pegar o recurso lá, se for homem, 12 mil. E se for mulher, ele pode estar acessando esses 15 mil que a mulher tem direito, né? Até, Paulo, assim, a gente está andando muito aí no campo, né? Os produtores perguntam, por que a mulher pode pegar 15 e o homem pode pegar 12? Né? A gente não fala assim, a gente não sabe responder isso, né? Porque é uma legislação, né? Veio do governo federal e essas são as normas. Né? A gente está seguindo as normas, né, Paulo? Eu acredito que até um incentivo, né, da permanência da mulher no campo, da valorização da trabalhadora rural, porque muitas vezes, até por uma questão de machismo, né, a mulher ela não é considerada como uma pessoa, um membro da família com atividade rural só porque ela lava roupa ou faz comida, né? Então isso é uma forma do governo estar valorizando a mulher. Eu gosto de, quando eu vou fazer a CAF, qual a sua mão de obra? Aí o cara fala, não, é só eu, fale sua mulher. Sua mulher também é mão de obra, meu amigo. Então sua mão de obra são 2 pessoas. Se tiver mulher e mais 2 filhos, então vocês são em 4 pessoas, sua mão de obra. Se for filho que já trabalha, né? Aí acima de 16 anos, que tem funções laborais acima de 18 anos, né? Mas eu acredito que seja uma forma de valorizar. Então dá um pouquinho a mais aí, a mulher pode acessar um pouquinho a mais de recurso e isso a mulher pode estar financiando também, tendo seu pedacinho de lavoura. Às vezes a mulher gosta de trabalhar com horta, com fruta, né? E muitas vezes ela não tem oportunidade. E daí, com isso, ela vai ter essa oportunidade. Lá em Alta Floresta mesmo, Paulo, ontem a gente visitou lá o município e tinha uma produtora que vai fazer aí uma agroindústria.
que ela trabalha com bolachas, Sim, e entrega até no PA e também lá em Alta Floresta, né? Penai. No Pená e na cidade também. E aí a Vigilância Sanitária está cobrando dela construir, né, um local específico para ela fazer essa bolacha. E ela vai pegar esse recurso para fazer isso, né? Para ajudar ela a fazer isso. Então a gente achou muito interessante aí, né, que veio oportunizar essa produtora a realizar o sonho dela de fazer isso, né? 15 mil com rebatimento de 40%, vai pagar 9 mil e pouquinho. Justamente. E aí, lembrando que o financiamento é por CPF, viu, Paulo? Por Sim. CPF. Então, o produtor pode pegar os 12 e a mulher pode pegar os 15. Os 15. Né? Então, um total aí de 27 mil que a unidade familiar ali Para atividades pode... diferentes, Para né? atividades diferentes. Então, o produtor é projetos diferentes, Isso, na verdade. projetos Projetos diferentes. Então, a mulher vai fazer o dela e o homem vai fazer o dele. Entendeu? Então, os dois podem pegar esse recurso dentro da propriedade. E nesse convênio, junto ao Banco da Amazônia, né, o banco conseguiu colocar um tempo aí de prazo de 2 anos, 24 meses, para o produtor efetuar o pagamento. A gente achou muito interessante. Alguns outros, né, agentes financeiros estão trabalhando com 1 ano. E o Basa conseguiu fazer isso, colocar 2 anos. Então, o produtor pega o recurso hoje, só vai pagar daqui 24 meses. E aí é interessante que na hora do pagamento, e aí tem que ficar muito bem claro para os nossos produtores rurais, ele tem que pagar antes do vencimento. Se ele pagar antes do vencimento, ele tem esse rebate de 40%. 40%. É 40% no valor É muito total dinheiro, é quase a do metade. recurso, não é do juro, é do recurso. Né? Muitos produtores, mas eu vou pagar do juro? Não, é do recurso. O juro é 0,5% ao ano. Praticamente não tem juro, né? 0,5% ao ano é muito baixo, né? 0,5% ao ano dá nem 0,01 por mês. É muito baixo. E aí, assim, é interessante que a gente deixe isso bem claro para o produtor, porque se passar os 24 meses, o produtor venceu lá, né, hoje, ele deixar pagar amanhã, ele já perdeu o desconto. Os 40%. Perdeu os 40%. O juro vai pagar igual, mas É. ele ainda vai pagar o juro mais os 40%. Então, Ixi. assim, é uma linha de crédito que realmente veio para poder, né, trabalhar esses pequenos produtores, dar oportunidade para eles, né, e alavancar, né, essa atividade, né, que eles estão desempenhando dentro da sua propriedade, né? O Alexandre, e assim, o que eu achei interessante disso daí é que oportuniza justamente, às vezes, aquela pessoa que não tinha condições de acessar o crédito, né? Eu tenho minha horta, mas o meu sonho aqui na minha horta era de ampliar com sombrite, com arame para colocar o sombrite, as estacas aí de concreto, né? Ou de eucalipto tratado, que você não pode comprar nada que seja de madeira ilegal e tal. Mas o meu dinheiro não dá, a minha renda aqui sobra da minha horta, eu tenho mercado, eu vou no mercado lá, o mercado pede mais 20 pacotes, 30 pacotes por semana, mas eu não consigo, eu não tenho espaço, começa a chover, eu não tenho condições de fazer, né? Eu não tenho estufa ou isso ou aquilo, ou eu não tenho irrigação, eu não consigo molhar no regador sozinho e tal. O projeto beneficia, é até 15 mil. Então vai fazer o projeto se for 6 mil, 7 mil, 8 mil. Então não quer dizer que é 15 mil, né? É até 15 mil, é até 12 mil. Ou então, por exemplo, eu plantei 1 hectare de café, eu tô com dificuldade para mim montar a minha irrigação. Então, com 15 mil você monta uma irrigação para 1 hectare de café, entendeu? E 1 hectare de café produz, no mínimo, 60, 70, 80 sacas de café aí hoje, com a produção boa, né? Eu tinha vontade, um sonho de melhorar meu rebanho. Você consegue comprar aí 2, 3 vacas de leite com 15 mil reais for a mulher, né? O homem aí 2 vacas de leite. Então você consegue ampliar o seu rebanho com a vaca com a genética um pouco melhor, né? Então são vários itens. Não adianta a gente falar, isso é micro, isso não dá para nada. Não, dá para bastante coisa significativa esse 15 mil. Se for bem planejado, bem projetado, junto com o técnico que te atende. Por isso que eu comecei falando, assistência técnica, né? Assistência técnica é a chave do sucesso do recurso. Você consegue, né, pagar com certeza a conta, porque você vai melhorar a sua renda, né, com esse projeto. Se a gente pegar aí para adquirir vaca de leite, praticamente só a cria dessas vacas, 2 crias praticamente essa vaca vai dar, você já paga metade da conta, né? Só a cria dessas vacas você já paga praticamente a metade da conta. Tem um rebatimento de 40%. A conta toda dá 9 mil, né? 9 mil reais. Então, é um projeto muito bom, né? E daí você consegue ampliar depois. Eu não tinha nenhuma vaca, eu tenho 3.
Eu passo a ter 3, ou eu tinha 2, eu tinha 3, eu passo a ter 6. Eu dobro a minha produção de leite. Né? Eu tirava 30 litros de leite por dia, eu vou conseguir tirar 60 litros de leite por dia. Isso vai dobrar a minha renda praticamente, né? Dentro da pequena propriedade, daquela microatividade que existe. E o objetivo disso, né, é fazer com que o produtor saia dessa zona e passe por um projeto acima de 50 mil. Tem uma renda melhor. Né? Isso dá condição. Por exemplo, agora na colheita, às vezes, o produtor e o que está acontecendo agora nessa época, Alexandre, não é nem o assunto, a gente quer até fazer um assunto, um Ruralcast sobre esse assunto. O produtor está colhendo café verde. E às vezes é porque ele está precisando de dinheiro para pagar as contas, porque está degolado. Mas essas contas é a conta do mercado, a conta da farmácia, 7, 8, 9 mil reais, né? Ou a conta da colheita. E esses 15 mil reais, esses 12 mil reais, ou a família, esses 27 mil reais, ele consegue custear toda a colheita dele ali, né? Claro que o projeto é de investimento, ele tem que fazer um projeto para investimento, mas ele consegue socorrer a colheita dele, entendeu? Então é um dinheiro significante. Eu vi assim, por isso que eu estou até bastante empolgado com isso, e é atender justamente aquelas famílias que estão mais vulneráveis, aquelas famílias que têm maior dificuldade de adquirir o crédito rural, que muitas vezes, por falta de um documento, né, ou por a propriedade dele ser pequena, a atividade dele ser pequena, ele não conseguiu atingir aquele crédito de 100, de 150, até mesmo se ele pegar 150 mil, o que ele vai fazer com 150 mil? Vai comprar o quê? Vai comprar um trator para meio alqueire de terra? Para 1,5 hectare, 2 hectares de terra, que muitos trabalham com 2 hectares de terra e tiram o sustento da família dessa área, né? Eu conheço. E se a gente for na feira, a maioria dos feirantes tem menos de 2 hectares de terra, né? E daí ele consegue tirar o sustento da família dele ali, produzindo alface, produzindo mandioca, né? E às vezes a gente está numa região rica, Alexandre, e fala, na nossa região não tem esse público. Na nossa região tem muito esse público. Tem muito esse público. Nós temos muitas famílias na região de Novo Horizonte, na região de Nova Brasilândia, de Alta Floresta, que eu conheço, até mesmo aqui em Rolim de Moura, que é um pouco mais centralizado, nós temos muitas famílias que têm direito ao acesso a esse crédito e esse dinheiro vai ter uma significância muito importante economicamente e socialmente na vida dessa família, desse produtor. Isso mesmo, assim, a gente já fez vários projetinhos desses aqui e assim, a propriedade maior, Paulo, que eu peguei até hoje, né, foi aí acho que 10 alqueiros de terra, a maior. Mas assim, a maioria dos projetos que a gente está fazendo, o produtor tem 1 alqueiro, 2 alqueiros de terra, meio alqueiro de terra, e realmente, igual você falou, a gente acha que não tem esse público, mas quando a gente vai atrás, a gente verifica que tem e não é pouca gente, né? E aí teve vários relatos, teve relato de uma produtora lá de Alto Alegre, que ela falou para mim que ela nunca conseguiu acessar um crédito rural. Sempre ela procurou os bancos, mas não tinha documento, não tinha garantia e nunca acessou um crédito rural. Falou que vai ser a primeira vez que ela vai conseguir acessar um crédito junto a um banco, né, oficial. Então a gente assim, fica muito empolgado com isso, porque a gente sabe que é uma política pública e a política pública está chegando à pessoa que necessita. E o que isso é muito bom, né? O que é mais importante, Alexandre, a gente falar sobre esse microcrédito, né, que às vezes a gente pode até ser criticado, né? Mas esse dinheiro aí não vai fazer nada. Gente, esses produtores, boa parte desses produtores, para um socorro e para produzir, às vezes eles acessam instituições que cobram 2,5% de juro ao mês para eles terem acesso a 8, 10, 12 mil reais, né? E esse recurso, ele proporciona 0,5% ao ano, com rebate de 40% para os adimplentes. Esse dinheiro, se eu pegar esse dinheiro e fazer ele produzir, só o imposto que esse R$1 bilhão vai gerar, ele vai gerar muito mais. Só a renda que ele vai gerar, a riqueza que ele vai gerar, não vou nem falar de imposto, falar da renda e da riqueza, vai gerar muito mais do que os 400 milhões que vai dar de desconto, porque isso vai trazer riqueza para esses produtores que realmente, ou vai trazer dignidade, né? Para não falar em riqueza, mas vai fazer dignidade para esses produtores que realmente, às vezes, a porta fecha para ele por falta de um documento, por falta de um avalista, ou por falta de ter um projeto pequeno, um projeto grande, que os projetos deles são pequenos
E a própria instituição financeira não tinha recurso, não tinha projeto. Né? Eu não tenho recurso para contratar aí, para plantar aí, não dava viabilidade dentro do 2,5 de juro, com carência e tal, você fazer um projeto de 10 mil. E às vezes nem o projetista ia fazer um projeto de 10, 15 mil. Né? A maioria dos projetistas fazem projeto acima de 80 mil, 90, 100 mil reais. Esse é um dinheiro que vai trazer dignidade para as famílias de baixa renda e oportunidade para o jovem, né? Além de dignidade para as famílias de baixa renda no campo, vai trazer oportunidade para o jovem. O jovem vai ter oportunidade de gerenciar o dinheiro que ele mesmo está financiando e ter o seu próprio negócio dentro da sua própria propriedade, da propriedade do pai, às vezes, né? Justamente, né? Como a gente comentou, essa situação do jovem é muito interessante, né? E nós já fizemos alguns projetos para jovem aí que o jovem estava meio perdido dentro da propriedade. Né? E ele precisava de um recurso. E a gente chegou lá, ofereceu esse recurso para o jovem, ele acessou, conseguiu o recurso, né? E vai implantar a sua atividade lá. E ali ele vai criar raiz e vai continuar dentro da propriedade. Ele não vai sair de lá. É o pontapé que ele precisava, né, para poder, né, fazer a sua atividade. E é interessante também, Paulo, que esse programa aconteceu hoje lá em Santa Luzia. Né, a gente levou o notebook, levou o tablet, né, com as ferramentas de trabalho que nós temos dentro da Emater, e nós fizemos o cadastro do produtor e o projeto lá na propriedade do produtor. O produtor não precisa ir ao banco. E o prazo de contratação? É tudo sistema, é tudo ali, um aplicativo que a gente elabora essa proposta, né, lança no sistema do banco, o banco analisa, aprova, ou seja, o produtor é muito simplificado, ele não vai ao banco. Né, a gente até brinca, o produtor só vai ao banco se ele quiser sacar o dinheiro em mãos, que aí ele precisa realmente ir ao banco, sacar o dinheiro, ou ele faz o Pix, paga boleto, que gera uma conta online para ele abaixa o aplicativo lá do banco, né? Então, assim, é muito fácil para ele estar operando isso. Tem liberado com até quantos dias, Alexandre? A proposta, com 2 dias, liberou. Com 2 dias? Teve proposta com 1 dia, liberou. Né? Então, assim, é muito rápido, muito ágil o sistema, e o produtor só vai ao banco realmente se ele precisar do recurso em mãos, ou lá daqui 24 meses para ele liquidar, né, o financiamento que ele precisa ir lá ao banco para poder pagar esse recurso, né? Então, assim, é muito prático, muito assim, a gente gostou muito da ferramenta, né, e agradecer aí ao Banco da Amazônia por disponibilizar essa ferramenta que foi top, a gente tá show de bola, né, os técnicos estão, né, gostando demais dessa ferramenta, né, e assim, eu acredito que vai ter muito sucesso realmente. Isso, Alexandre, é um trabalho, né, que a Emater tem feito com muita sabedoria no estado de Rondônia, em todas as suas unidades, né? A Emater ela tem unidades em todos os municípios do estado e vários distritos, né, que tem produção. A Emater tem feito esse trabalho com bastante sabedoria junto aos produtores rurais, né, e vai levar oportunidades no estado todo. Isso é um trabalho do governo do estado. É um projeto de agricultura do governo do estado. Esse convênio com o Banco da Amazônia, né, que representa aí o governo federal, recebe recursos do governo federal, e a Emater proporciona isso daí para os produtores rurais do nosso estado. E isso, o produtor rural, uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, produtor. O que o produtor rural precisa para fazer esse projeto? Ir na Emater. Conversar com o técnico da Emater. Procurar o técnico da Emater da sua cidade. Em todos os municípios do estado de Rondônia, nós temos o escritório da Emater. E isso proporciona facilidade para o produtor. E assim, Paulo, é interessante comentar isso, porque a gente sabe assim, que muitas das vezes em alguns municípios a gente não tem um corpo técnico aí que possa estar atendendo todo o público rural do município, né? Sim. Então, talvez essa informação, o técnico não consegue chegar, né, essa informação lá para aquele produtor. Mas, diante a essa divulgação, as mídias sociais, né, isso é muito interessante, né, por uma situação ou outra você escutou aí, tá, vai ter esse recurso na Emater, e a Emater não consegue chegar à sua propriedade, vá até o escritório da Emater, procure o técnico da Emater no seu município, que você vai ser muito bem atendido, né, você vai tirar todas as suas dúvidas, né, desse projeto e outros programas, porventura você queira estar acessando, que eu tenho certeza que você vai tá sendo atendido com qualidade, e se caso você quiser fazer o financiamento, a Emater vai oferecer isso para você, né, Paulo? Exatamente, Alexandre. Para a gente encerrar, né? Então, encerramos com chave de ouro, um baita programa, um baita projeto, né? O projeto do microcrédito para o pequeno produtor rural aí, esse microcrédito orientado, né?
microcrédito produtivo orientado, onde a Emater elabora o projeto junto com o produtor rural e oportuniza para o produtor rural um acesso a um recurso para ele iniciar a sua lavoura ou a sua atividade rural ou dar continuidade, e a Emater Rondônia no campo, né, trazendo oportunidade para os agricultores, e o Ruralcast, né, aí uma parceria com a Emater, oportunizando, é uma ferramenta importante de informação, levando essa informação através das redes sociais, das mídias sociais, né, dos canais para os produtores rurais. Essa parceria vai fazer chegar. E aquele escritório que o produtor não conseguiu esse acesso com o técnico, procura o escritório regional. Aqui na Zona da Mata, nós vamos dar todo o suporte para todos os nossos 8 escritórios locais que temos nos municípios de Alta Floresta, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Alto Alegre, Santa Luzia, Castanheiras, Rolim de Moura e o Distrito de Isidolândia. Acho que eu falei todos. Então aqui nós vamos oportunizar aí um trabalho aí de parceria com os técnicos e suporte para que a gente possa atingir o máximo possível de produtor que acesse esse recurso e que tenha mais dignidade e que traga mais benefício para suas famílias, que traga segurança alimentar, que traga um pouco mais de qualidade de vida para suas famílias. É a Emater oportunizando o agricultura aí através de uma parceria com o Banco da Amazônia, né, e um trabalho do governo do estado de Rondônia. A gente deixa esse comunicado aos produtores, né, para procurar realmente, né, o técnico, né, e outras atividades também, né, Paulo, que a Emater tem um leque muito grande aí de trabalho junto ao produtor rural, tem toda a parte social também que a gente trabalha dentro do escritório da Emater, né, produtor aí que talvez não é assistido diretamente, mas ele pode estar acessando essas políticas públicas, né, para poder estar né, evoluindo a sua propriedade, melhorando a qualidade de vida da sua família, né? A gente fica muito contente quando a gente faz uma visita para o produtor que trabalha com a Emater, que é assistido com a Emater, que vê que ele tinha uma propriedade pequena, hoje ele tem uma propriedade média ou propriedade grande, ele tem um carro na garagem lá, uma caminhoneta nova, ele está, né, com o filho na faculdade, né? A gente fica muito contente realmente, porque vê que o produtor está evoluindo, né? E a Emater tem lá uma sementinha que foi plantada dentro daquela propriedade. O trabalho do técnico está sendo desempenhado e é isso que o governo do estado quer, né, Paulo? Junto à Emater Rondônia, né? Ele quer que realmente o técnico esteja na propriedade, leve assistência técnica para o produtor, né, e ajude os nossos produtores rurais. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.